Fala galerinha, tudo bem? Galerinha do YouTube. Quem tá falando aqui é o professor Marcial. Gostaram da abertura aí? Gostaram da vinheta de abertura do meu vídeo? Ah, quem gostou então dá um tapa no like, compartilha esse vídeo. Vamos tornar o professor Marcial o professor de geografia mais importante do Brasil. O assunto de hoje é, então, estamos hoje na segunda aula e o assunto hoje é pirâmide etária. Tá? Pirâmide etária é um método estatístico gráfico para demonstrar a população de uma região, tá? De uma determinada região. Pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser o estado, pode ser o país, pode ser o continente. Enfim, eu posso demonstrar qualquer região, tá? Através da pirâmide etária. Ela demonstra a população por sexo e por idade. Tá? Sexo, quando eu me refiro, não é o sexo, não é a escolha lá, né? Sexo é sexo é que a gente tem no, né, nascimento, homens e mulheres, tá? Sexo a gente recebe no nosso nascimento. E a idade, né, que vai de 0 a quantos anos a pessoa viver, né? E antes de começar o vídeo, então, eu já vou iniciar aqui, deixando bem claro, né, que vocês podem ver projetado aqui, eu tenho um bebê na tela. A vida tem dois momentos importantes. Todo mundo vai passar por esses dois momentos. O primeiro momento é o nascimento, que é aquele momento de alegria, de emoção, que a família se emociona, né, quando recebe um bebê, um novo ente para a família, né, uma nova criança. Quem é? Vocês são jovens ainda, mas as meninas aí que um dia vão ser mães, é uma emoção que só tendo ela, só acontecendo com vocês, vocês vão entender como é lindo esse momento na vida, tá? Os meninos também, como papai também, vocês vão sentir esse momento um dia na vida, né? Quem sabe, né? Então, é um momento de alegria, tá? O segundo momento é um momento de tristeza. O momento de tristeza tá virando um meme na internet ultimamente, né? Então, tem aqui os meus amigos do caixão, meus amigos não, o meme que tá bombando na internet, que são os caras do caixão. Goste ou não, todo mundo vai passar, todo mundo já passou por uma fase, né, que é o nascimento, e todo mundo vai passar pela segunda etapa, que é a morte, tá? Então, você que está em casa aí, olha em volta, olha o papai, olha a mamãe, os irmãos, o tio, todo mundo um dia vai ter esse momento que vai ser um momento de passagem, que vai morrer. Inclusive eu, professor de geografia, um dia vou. A minha expectativa, a minha ideia é que eu vou morrer antes de vocês. Então eu vou primeiro, né? Eu vou a óbito primeiro. Espero que vocês vão lá no meu enterro, lá no meu velório, né? Prestar homenagens ao professor, né? Eu vou ao óbito e vou ser franco com vocês, né? Um dia vocês também vão pro caixão, tá certo? É uma passagem. Então, parece que a população, e isso se explica geograficamente, parece que as pessoas não estão mais aceitando a morte de uma maneira mais simples, né? De uma maneira mais. Como é que eu vou dizer para vocês? De uma maneira mais. Agora brequei. Parece que as pessoas não conseguem entender mais a morte, né? E isso é uma passagem que a gente está, na sociedade atual que a gente está passando, e é uma questão de gerações. O nosso paradigma mudou muito rápido nas últimas gerações, tá? E a gente vai ver isso com as pirâmides etárias nesse vídeo, tá? Então, óbvio, estamos falando de pandemia, estamos falando de gripe e estamos falando de óbitos, né? Então, toda vez que vocês ligam aí o canal, a televisão de vocês, o rádio, abre as mídias, aí vocês estão diariamente confrontando com a morte. Alguns vão dizer assim, são só números, professor. São números. Geografia são números. Eu sou um número, tá? Estatístico. Vocês são um número estatístico, tá? Isso aí não muda, tá? As pessoas nascem e morrem, tá?
Por isso a gente tem que ter muita calma e eu já vou falar mais pro final do vídeo o porquê que a sociedade está mudando, está estranhando tanto essa questão das mortes, beleza? Vamos para a pirâmide. Isso aqui é um exemplo clássico. Eu tenho duas pirâmides. Uma pirâmide da África, que é o continente africano, não é o país, né? É o continente, não é África do Sul, é o continente africano. E eu tenho o continente europeu, beleza? A pirâmide ela é dividida por idade, tá? Então aqui vocês vão ter no centro de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 até 80. Tá? E o que é esses números? Idade, de 0 a 4. Então é um bebê que nasceu e que viveu até os 4 anos de idade. Beleza? Então essa coluna do meio é a idade. E essa coluna para a esquerda aqui, eu tenho eu tenho esquerda como direita. Ela tem dois lados, porque eu lembro que eu falei, ela é dividida por homens e mulheres, não é por sexo, né? Então, eu tenho à esquerda eu tenho os homens e à direita eu tenho as mulheres. Aqui embaixo na pirâmide eu tenho um número que vai de 0 a 8 para a direita, de 0 a 8 para a esquerda. Vocês podem ver aqui no cantinho, eu tenho a porcentagem. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar, tá? Ah, beleza, melhorou então. De 0 a 8%, de 0 a 8% pro lado de cá. Vocês vão me dizer, lembrando para vocês, matemática, que a porcentagem vai de 0 a 100, tá? Então, se eu somar todas essas colunas aqui, todas essas barras aqui, eu tenho que chegar aqui no fim com 100%, tá? Então aqui eu somo 8, aqui eu somo 7, aqui eu somo 6, aqui eu somo 6 de novo, 6, 5,5 e vou somando, né? A somatória de todas essas colunas aqui tem que dar 100%. E a somatória de todas essas colunas aqui tem que dar 100%. 100% dos homens, 100% das mulheres de um país, tá? Ou de um continente. Então eu estou falando todos os homens da África e todas as mulheres da África, perfeito? Essa coluna aqui ainda divide ela em jovens, adultos e idosos. Jovens vermelho, adulto azul, idosos um amarelo. Não é toda a pirâmide etária que divide dessa forma aí, beleza? Essa aqui dividiu em três: jovens, adultos e idosos. Aqui, então, vamos fazer uma análise desse gráfico aqui. Aqui a gente consegue constatar que tem muitas crianças de 0 a 4 anos, porque a barra é grande, ó, ela quase chega a 8% aqui e quase chega a 8% aqui. Eu sou bom de olho, mas eu consigo, mais ou menos bom de olho, eu consigo identificar aqui que tem mais meninos do que meninas nascendo no continente africano, perfeito? De 0 a 4. Mas como vocês podem perceber, a pirâmide ela vai diminuindo e vai estreitando, vai ficando estreita, 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 até chegar aqui quase zero. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que nascem muitas crianças, muitos homens, meninos, nascem muitas mulheres, mas elas não vivem muito tempo. Elas acabam morrendo no meio do caminho, perfeito? Logo vocês vão dizer assim, professor, a pirâmide vai até 80. Meu avô tem 86 anos. Ele estourou a pirâmide. Assim, ó, tecnicamente, sim, porque a gente tem uma expectativa. Aqui, vocês vão dizer assim, ó, aqui tem 80 anos, esse símbolo significa 80 ou mais, tá? Então o vô de vocês, se estivesse nessa pirâmide aqui, ele estaria nesse aqui, ó, 80 ou mais. Mas a pirâmide vai até 80 porque a expectativa de vida de uma pessoa beira aí mais ou menos os 70 aqui no Brasil, e falando de Brasil dessa vez. Ela fica aí beirando mais ou menos 70 e poucos anos de idade, ou seja, uma pessoa vive 70 anos mais ou menos, é a expectativa. E é isso que está frustrando muita gente na internet, a expectativa.
A gente tem uma expectativa de vida, mas a gente não tem uma garantia, perfeito? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui já, tá? Já vou chegar eu como exemplo. Eu sei que muitos aí devem achar ou pensar que o professor Marcial é um professor jovem, né? Muitos aí devem pensar, nossa, o professor tem 25, 26 anos, no máximo 30 anos de idade, né? O professor é um professor jovem, com saúde, né? Mas eu vou revelar um segredo para vocês nesse vídeo. O professor Marcial está chegando perto dos 40 anos de idade. Estou batendo a porta dos 40. Não entrei nos 40 ainda, mas eu estou me aproximando dos 40 anos de idade. E eu sou franco para vocês. Eu cheguei já, na minha expectativa, na minha metade da minha vida. Ou seja, eu já vivi metade dela. Eu só tenho mais meia vida pela frente. Por isso que muitos falam na internet, quando vocês vão acessar alguns sites, o cara tá vivendo a crise da meia-idade. O que é meia-idade? É que o cara já viveu metade da vida e agora ele já subiu a lomba e agora ele vai descer. Ele vai em direção à morte, né? Ele já viveu a metade da vida dele. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de aceitar isso e assimilar. Eu tenho uma expectativa de vida ainda. Eu espero viver até os 70 anos, mas eu não tenho garantias do que eu vou viver esse tempo todo. Perfeito? Então, isso é expectativa. Uma pessoa, ela tem expectativa de 80 anos de idade. Se o papai de vocês chegar aos 80, esse cara viveu bastante, pessoal. Entendeu? O pai de vocês teve uma vida plena. Ele viveu muito. E agora ele não tem mais muita expectativa de vida. Perfeito? Por isso a gente tem que lidar com a morte. A gente tem que entender que a gente está lidando com morte. Perfeito? A gente vai morrer. As pessoas não entendem isso hoje em dia, né? Tá? E muito disso se deve por causa da expectativa de vida ter aumentado muito nas últimas décadas, tá certo? Mas voltando aqui, por exemplo, da África. Por que então nascem muitas crianças e elas vão e morre muita gente e pouca gente chega nos 60 anos? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, 60 anos de idade. Basicamente, 60 anos de idade é 1% da população. Ou seja, nasce muita criança, olha o tamanho da coluna aqui, mas poucos chegam aos 60 anos de idade. Olha o tamanho da coluna aqui. Nasce muito menino, mas chegam poucos aos 60. 80 anos ou mais é quase zero. Estão vendo aqui? Ó, não dá para nem ver o risquinho quase, né? Isso vale para meninas também. Nasce muitas meninas, mulheres, e morrem muito. Por que na África a pirâmide etária ela é gorda na base e estreita em cima? Simples. Primeiro, a África é um país subdesenvolvido. Aliás, desculpa, é um continente subdesenvolvido. O que é um continente subdesenvolvido? É um lugar onde a gente não tem acesso a saúde de qualidade. É um lugar que a gente não tem acesso a alimentos de qualidade. É um lugar que geralmente as famílias são de grande número porque a gente não tem métodos anticonceptivos, ou seja, as mulheres não tomam comprimido, não usam métodos anticoncepcionais. Então, geralmente as mulheres na África, elas não têm estudo, elas não têm orientação, tá? E elas têm muitos filhos. Então, uma família africana, e creio eu que seja a próxima imagem, uma família africana ela é numerosa, ela tem muitos integrantes na família, tá? A alimentação ela não é adequada, o acompanhamento médico não é adequado. Eles não devem ter SUS, a maioria dos países da África não tem SUS, não tem médico, não tem hospital, não tem enfermeiros, então eles não têm uma estrutura médica por trás para dar aporte. E falta alimento na África, então muitas crianças são subdesenvolvidas. Por isso que na África a gente tem essa coisa bizarra aqui de que nasce muitas crianças, mas já logo na primeira etapa da vida elas já morrem, tá? Então aqui, ó, vejam só, de 0 a 4 eu tenho 8%. De 5 a 9 a pirâmide já encurtou, quer dizer que já morreram muitas crianças. E vamos para um outro exemplo mais claro para vocês.
Olha só, de 10 a 20 anos de idade, que é mais ou menos a faixa etária que vocês vão, de 10 a 20. Vocês são adolescentes aí, essa é a faixa etária que vocês estão vendo aí no dia a dia de vocês. De 10 a 20, a gente já tem uma diminuição da coluna. Aqui, ó, tanto dos meninos como das meninas. Quer dizer o quê? Que as crianças de 10 a 15 anos lá morrem, né? E vou perguntar, eu vou fazer um questionamento para vocês. Quantos colegas de aula vocês já enterraram? Nenhum, né? Eu sou professor há mais de 12 anos. Eu não enterrei nenhum aluno ainda. Não fui nenhum velório enterrar aluno. Né? Então, pode acontecer? Pode. Mas isso não é normal de acontecer aqui no Brasil. Mas no continente africano é muito normal. Outro aspecto, outro problema que acontece na África é a violência. Tem muita guerra civil, as crianças pegam em armas com 10, 15 anos de idade, já estão com metralhador e fuzil na mão e vão para a guerra e morrem. Então, a gente tem toda essa sequência de problemas que faz com que a pirâmide seja gorda na base, nascem muitas crianças, temos muitos jovens, mas elas, infelizmente, essas pessoas não chegam à idade, não chegam a ser idosos. Eles morrem muito cedo. Perfeito? Vamos para a segunda pirâmide aqui, que é Europa, tá? É o continente europeu. Estão vendo que a gente está falando de 2006, tá? É um exemplo antigo, mas é um bom exemplo. Vocês podem perceber que a pirâmide ela é totalmente diferente do que essa pirâmide aqui. Ela é estreita na base e larga no meio, tá? E um pouco mais larga na parte de cima também, na parte dos idosos. Tá? Então vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Na Europa, a gente tem poucas crianças. Inclusive, na Europa, a gente tem mais adultos do que criança. Né? Tanto homem como mulher. Olha só, olha como a coluna é curta aqui. Então a gente tem mais adulto na Europa do que criança. Se vocês estivessem morando agora na Europa, vocês seriam a minoria da população. A maioria da população da Europa é adulto, tá certo? É mais fácil vocês cruzar na rua com um adulto do que cruzar com uma criança. Perfeito? Então, tem mais adultos do que crianças. Por quê? Por que, professor, temos uma coluna mais estreita, né, da base? Porque em países desenvolvidos, a gente tem uma tendência diferente do que nos países subdesenvolvidos. A gente tem uma tendência do quê? Primeiro, as meninas e os meninos, eles priorizam uma carreira profissional. Então, eles dão mais ênfase para os estudos, tá? Então, as meninas, as mulheres em um país desenvolvido, elas buscam empurrar a maternidade mais distante. É mais comum na Europa a gente ter pais, famílias, em que os pais têm 30 a 40 anos de idade, né? Aqui no Brasil, vocês já vão me olhar e vão dizer assim, aqui no Brasil já não é assim, professor. Meu pai tem 30 e eu tenho 10, 12. Né? Então, meu pai teve filhos com 20 anos de idade, com 18 anos de idade. Sim, aqui no Brasil, ainda a gente tem muitos pais que são jovens. Mas, para o futuro, a tendência do Brasil é que a maternidade seja empurrada para mais longe. Então, a perspectiva de vocês aí, das meninas aí de 10, 12 anos, é que vocês vão ter filhos lá com 30 anos de idade, ou mais, tá? Então a gente tem casais mais velhos, com uma estrutura financeira melhor, e eles vão ter um filho planejado. E planejado geralmente costuma dizer menos filho, tá certo? Então, na Europa e nos países desenvolvidos, Estados Unidos, as casais têm menos filhos, um filho ou dois. E aí já trago para a realidade, a nossa realidade aqui. É mais comum aqui, é comum hoje em dia no Brasil, tu encontrar um casal que tenha 5 filhos? Não, né? Não é comum. É porque esse paradigma já está mudando, pessoal. Vocês estão entendendo? Agora perguntem pro avô de vocês, o vovô e a vovó que tá aí por aí. Não, é melhor não ir, porque eles estão isolados, né?
Mas perguntem para os pais aí de vocês, o avô de vocês, quantos filhos o avô de vocês teve? Ou o bisavô de vocês teve? Muitos vão responder que tiveram 8 irmãos. Os 8 irmãos, 6 irmãos, 12 irmãos, 10 irmãos. Era comum naquela época? Era. Mas esse paradigma está mudando. Então a gente está tendo menos crianças nascendo, tá? E a população está diminuindo nesse aspecto aí. Menos bebê, tá certo? No Brasil, as meninas ainda estão tendo filhos jovens? Sim, ainda. É normal ter filho com 18 anos no Brasil? É normal, tá? Mas isso aí também vai ser empurrado mais para frente. Perfeito? Isso com o futuro, a geração de vocês vão ver que vocês vão empurrar cada vez mais para frente isso aí. Tá certo? E a quantidade de crianças diminuiu drasticamente. Vocês vão me perguntar, mas por que diminuiu, professor? Porque antigamente no Brasil e em muitos lugares no mundo, ter filhos significava ter uma segurança familiar. Eu tinha que ter muito filho para poder ter uma mão de obra no campo e na lavoura. Vou voltar para a imagem lá da África. Isso aqui na África significa mão de obra. Eu ter crianças para trabalhar na lavoura, eu tenho crianças para trabalhar nas indústrias e essas crianças vão me trazer segurança para minha família, segurança financeira, segurança alimentar, tá certo? Nós trocamos isso no Brasil, a gente trocou isso aí, e em muitos países trocaram isso pela aposentadoria. Então eu não preciso mais ter 15 filhos ou 10 filhos para me sustentar. Eu preciso só ter um plano de aposentadoria para que essa aposentadoria depois me pague e retorne esse valor para mim. Vocês estão entendendo? É uma coisa difícil de entender. Mas a gente trocou essa segurança dessa família numerosa, tá, por uma família com menor número de filhos, né? E isso vai refletir aqui na pirâmide, somado a questões como na Europa, a gente vai ter, primeira coisa, acesso a alimentos de qualidade. Tem comida. Basta na Europa ir no mercado e comprar comida. Na Europa, a gente não tem guerras com muita frequência. A última guerra foi a. Tem guerras no leste europeu? Teve, mas em menor número. Tá? Mas a gente não tem uma sequência de guerras muito grandes na Europa. A última grande guerra foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Vocês podem perguntar para o professor de história, né? Então, não tem conflitos armados. A violência ela não é tão alta na Europa. Eu tenho acesso a alimentos, alimentos de qualidade. Na Europa, a gente tem acesso a quê? A medicina. Tem hospital, tem médicos, tem enfermeiro, tem remédios. Então, a gente tem um acesso de qualidade à medicina. Beleza? E, por último, aqui na Europa a gente vai ter uma população que é mais estudada, ela tem mais acesso à informação. Então, na Europa é mais fácil tu ter um cidadão que começou a ter pressão alta, o que ele vai fazer? Ele vai no Google pesquisar lá como combater a pressão alta. Começou a ter diabetes, vai no Google lá, pesquisa, diabetes, como tem que ser a minha alimentação para eu reduzir a minha diabetes. Tá? Na África não tem nem internet. Não tem internet, não tem telefone. Tá? Em muitos países, não é todos, mas alguns. Não vamos generalizar porque o continente africano é grande. Então, aqui na Europa eu tenho acesso a melhor condições de vida. Isso faz com que eu tenha menos filho, que eu viva mais tempo, ou seja, vai ter um número de adultos maior, e eu chegue numa expectativa de vida mais alta. Olha só o tamanho aqui de 80 anos, a barra de 80, e olha o tamanho da barra aqui na África. Então vai ter muito idosos na Europa. Perfeito? E uma curiosidade rápida, sim, estatisticamente, homens morrem antes que mulheres. Vocês podem ver que a barrinha aqui dos homens, tanto na África como na Europa, como no Brasil, no mundo em geral, o homem morre antes que a mulher. Porque a gente não vai entrar na questão aqui, né? Porque os homens fazem mais besteira na vida, então eles morrem antes, tá? As mulheres vivem mais, tá certo? As meninas vão viver mais tempo, estatisticamente falando.
Isso volta para o final do vídeo e aí volto então a puxar o assunto coronavírus. Perfeito? E a atividade que eu vou passar agora, de novo, ela vai ser por escrito, ela vai dar num papel lá, vocês vão realizar essa atividade no caderno, vocês vão registrar esse trabalho no caderno, e nós vamos fazer uma análise do coronavírus com pirâmide etária. Ou seja, vamos ver qual é a população, vocês vão ter que pesquisar no Google lá, qual é a população mais afetada no coronavírus? São as crianças? São os adolescentes? São os adultos de 30, 35 anos? Ou são os idosos? Né? Quem é a população mais afetada? Aquela que vai mais ao óbito, vai ir ao óbito. Né? Quem morre mais? Quem está morrendo mais com a gripe? Tá certo? Idosos? Não sei, tem que olhar no Google aí. Liga lá no Jornal Nacional, vê o doutor aí do WhatsApp, os médicos, tem um monte de videozinho, né? Então nós vamos fazer uma análise. Aonde tem mais idosos? Aonde tem menos idosos? Aonde a gente tem um risco maior de... Aonde será que vai morrer mais pessoas? E agora vem o problema. Aonde será que vai morrer mais pessoas? É no continente africano? É no continente europeu? É no Brasil? Ou é na Ásia? Tá? Aonde a gente tem mais idosos? É na Europa ou é no Brasil? Tá certo? E se automaticamente, se eu tenho um número maior de idosos, aonde eu vou ter um número maior de óbitos? É lógica. É triste falar, é triste. É um número, é um número. Tá? Mas estamos aí, né? Eu, só para terem uma ideia, aquela pesquisa que empurrou todo mundo, nós estava tendo aula normal aqui, né, de Cândido Rondon, na nossa escola aqui, e de repente todo mundo teve que correr para casa e se trancar 15 dias. Estão lembrados desse fato? Bom, pois bem, esse fato aí diziam os cientistas que 1% da população ia morrer se nós não fizéssemos nada. 1% da população, eu vou jogar em vocês em números. Pensem em 100 pessoas que vocês conhecem. Dessas 100 pessoas, uma ia morrer de gripe. Perfeito? Uma ia morrer de gripe. Ah, professor, eu tenho 1000 amigos no Facebook. Então, 10 desses amigos de vocês iam a óbito por causa da gripe. Ah, professor, mas os meus amigos são tudo jovens, são tudo gurizada, não tem velho no meu... Não interessa. Estatística não vê isso. Porque morre jovens de gripe? Morre, tá morrendo. Crianças e adolescentes também morrem. Mas só a minoria. Né? Então dizer que ia morrer 1% da população. Perfeito? Por isso que todo mundo correu para casa e se trancou. Tá? Parece pouco olhando desse jeito, né? Vocês vão dizer assim, professor, de cada 100, de cada, né? Dificilmente, pô, parece pouco. Ah, mas é um número. Perfeito? É um número. No Brasil, 1% são 2 milhões de brasileiros. Mais ou menos. Eu estou chutando os números. Então iam morrer aí, mais ou menos, até teve um cara aí no YouTube que disse que ia morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Tá errado a estatística? Não sei, não sou virologista, né? Sei lá, de repente, se a gente não está mais olhando a geografia, né? Nós não estamos olhando a população, se a população no Brasil é jovem, se a população é adulta, é velha, é idosa. Então, a gente tem que fazer uma análise dos gráficos da pirâmide etária para ter uma pequena noção do que um país ou do que uma região pode passar, perfeito? Eu vou dar um outro dado estatístico. O sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente, os dois estados aqui bem do sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são os estados do Brasil em que a gente tem o maior número de idosos. Santa Catarina é o estado do Brasil em que as pessoas vivem mais, ou seja, tem mais tempo de vida. Então, é óbvio que em Santa Catarina, talvez,
a gente tem um número de óbitos maior, porque eu tenho uma população idosa maior. Né? Usar lógica. Temos que começar a usar geografia e lógica para pensar no coronavírus. Pelo menos um pouco, pensar um pouco sobre o vírus, certo? Eu vou passar para vocês alguns gráficos, algumas pirâmides etárias, né? Para a gente trabalhar e pensar um pouco nesse assunto aí, tá? De pirâmide etária, a população e idade da população, tá? Voltando de novo para finalizar, alguém pode morrer no meio do caminho? Pode. Faz parte? Faz. Acontece, tá? Mas faz parte da vida. Ah, sim. E eu vou explicar para vocês, então, o porquê das pessoas não aceitar mais a morte tão fácil. Porque a gente, se vocês fizerem uma análise, né, a expectativa de vida no mundo subiu demais nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, há pouco tempo atrás, a gente se aposentava, e alguns ainda se aposentam, com 40 anos de idade. Mas você vai dizer assim, professor, faz sentido uma pessoa se aposentar com 40 anos de idade e ela vai viver até os 80? Não faz mais muito sentido, né? Tu te aposentar cedo. Tá? Por que não faz muito sentido? Porque a pessoa vive mais tempo. Então a expectativa antiga, na década de 80, nós tínhamos que aposentar as pessoas com 40 anos porque elas iam morrer com 60. Porque a expectativa de vida era 60 anos. A expectativa de vida subiu demais, né? Então, o que isso fez? Com que as pessoas acabassem o quê? Se esquecendo que as pessoas um dia têm que morrer, né? Infelizmente, a gente tem que ir ao óbito. Então, as pessoas acham que vivem mais, elas vão viver mais tempo. Então, cada vez vai ser normal a gente ter família onde a gente tem bisavô, vô, pai e filho. Porque o bisa vai viver mais tempo. Não é mais um absurdo tu tirar uma foto de família em que o bisavô está presente na foto. Tá? Vai ter muito avô que vai ser mais saudável que os filhos, às vezes. Né? Vai ter mais saúde que um filho. Né? O avô de 80 lá vai ter mais saúde do que o filho de 60. Por quê? Porque a expectativa está subindo no mundo no geral. Né? Então vamos tirar a África um pouco da história. O mundo geral a expectativa está subindo. Então as pessoas acabam esquecendo que um dia elas têm que morrer. Elas têm que ter essa passagem. Então isso acaba atrapalhando um pouco o psicológico das pessoas. É triste? É, mas a gente, infelizmente, para a geografia, todo mundo é um número, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.